Lucas capítulo 10. E nós vamos ler o texto a partir do verso 30. Um perito da lei estava conversando com Jesus e ele queria colocar Jesus à prova. E ele perguntou para Jesus: você fala muito em ama o teu próximo, ama o teu próximo, quem é o meu próximo? E a partir do verso 30 do capítulo 10 de Lucas, Jesus respondeu essa pergunta com uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando a gente fala de serviço, como já foi dito aqui, a definição no dicionário, o serviço é algo que você presta a alguém, você faz por alguém, você serve a alguém. Mas o que eu quero destacar aqui, porque já ficou muito claro para nós o que é o servir, e a gente, no nosso meio evangélico, a gente usa muito essa palavra, né? Ser servo. As canções que as irmãs cantaram aqui proclamam isso. Eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. E aí eu fui olhando e percorrendo esses passos que aconteceram com esse jovem na parábola, na história que Jesus ilustrou. Sempre quando Jesus conta parábolas, ele está revelando os seus princípios. O que no reino de Deus, na mente de Deus, na soberania de Deus, o que é prioridade para Deus, o que é valoroso para Deus, o que é importante para Deus. E eu achei interessante os passos que aconteceram desse samaritano em relação àquele que tinha sofrido o assalto, mas destaca também o texto a atitude de 2 que deveriam ser servos de Deus. Um era o sacerdote. O sacerdote é servo de Deus, gente? Sim. O sacerdote trabalha no ofício, no templo. O sacerdote, se deparando com aquela situação, com o homem caído, ele teme se contaminar. Se ele pegasse, o sacerdote tocasse um homem morto, ele ficava impedido das suas funções por ter se contaminado ou se tornado imundo, e ele exigiria dele processo de purificação, alguns dias. Ele não pensou 2 vezes, ele pensou no que ele perderia. Então ele tomou a decisão, passou de lá. O levita, da mesma forma, se o levita tocasse no homem e ele estivesse morto, porque ele estava desacordado, não sabia se estava morto, se estava vivo. Se o levita tocasse no homem morto, ele também teria comprometido os seus serviços no templo, ou no ofício do seu sacerdócio, do seu chamado.
Então, diante da iminência de uma pessoa precisando de socorro, mas se tiver morto e eu tocar, vou ter que passar por todo o processo de purificação. Passou de lá. Os dois deveriam ser servos, mas agiram como servos de Deus, gente? Agiram como servos de si mesmos. Eles pensaram mais no seu status, no seu serviço, na sua vocação, e eles valorizaram mais o que eles faziam para Deus do que Deus faria no lugar deles. E aí Jesus conta isso, e isso é muito desconcertante. Jesus podia ter usado qualquer outro exemplo, mas ele usa justamente o sacerdote e o levita, porque ele queria confrontar o tipo de pensamento que coloca o feito acima do fato. Eles estavam mais preocupados com si mesmos, consigo mesmos. E aí vem um samaritano, outro exemplo desconcertante, porque o samaritano, Jesus estava explicando, contando essa parábola para judeus doutores na lei. Quem estava inquirindo ele, querendo pegar ele numa armadilha, era uma pessoa que entendia e conhecia as escrituras. E essas pessoas consideravam os samaritanos quase leprosos. Os samaritanos eram imundos. Os samaritanos eram uma casta não desejável. Os judeus detestavam os samaritanos e os samaritanos detestavam os judeus. Tomar no copo de um samaritano tornava um judeu imundo. Então a rixa entre eles não era uma disposição tipo, não vou com a sua cara. Não. Eles evitavam o território, eles passavam de largo, eles não se toleravam. E Jesus pega o exemplo do imundo e fala assim: aí o samaritano, que é considerado por vocês um descrente, ele vê aquele homem, e aí o primeiro passo, teve piedade dele. Serviço sem piedade legítima é só autopromoção, é só querer aparecer. A gente faz por nós mesmos, a gente faz para querer se sentir bem com a gente mesmo, a gente faz para sentir, paguei minha obrigação, a gente faz para fazer permuta com Deus. Ó Deus, estou cuidando aqui das suas coisas, cuida das minhas, hein? Ó Deus, fica de olho em mim, hein? Mas a característica que Jesus destaca nesse homem é que ele teve piedade. O que é piedade, gente? Misericórdia. Ele se colocou no lugar daquele homem. Empatia, é isso. Empatia é se colocar no lugar e sentir a dor do outro. Olha esse estado. Olha que o homem foi assaltado. E se fosse eu? Deixa eu ver se está vivo. O primeiro passo que moveu o coração do samaritano foi piedade. Teve piedade dele. O que move o nosso serviço? Quando você vem servir na igreja, por que você é movido? Se alguém falar com você, a menina do louvor, não, você não vai cantar hoje não, você está cantando todo domingo, hoje eu estou precisando de alguém para lavar os banheiros. Misericórdia! Tem gente que vai endemoniar se falar isso. Mas não é serviço? Não é para Deus? Não é para servir o próximo? Lavar o banheiro é tão digno quanto pregar a palavra. Jesus se cingiu de uma toalha, mas a gente não quer lavar banheiro. Gente, quando Jesus, lá naquela ceia que foi citada aqui já, quando ele se cingiu de uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos, dentro da hierarquia dos escravos, eu não sei se vocês sabem disso, mas dentro da hierarquia dos escravos, era a tarefa do menor escravo lavar o pé do visitante. Por isso que Pedro ficou escandalizado. Pedro virou: o que é isso? O senhor não vai lavar, o senhor não pode lavar meu pé. Por isso que para Pedro era inconcebível o mestre que ele já tinha conhecido como Cristo de Deus lavar os pés dele. E Jesus
falou: se você não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Mas nós, em vez da gente ter o rei no coração, a gente tem o rei na barriga. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, não vou lavar meu pé, não entendeu nada de cristianismo. Cristianismo é um caminho de autonegação. Autonegação, volto a dizer, não é autocomiseração. É você sabendo que você tem direito de alguma coisa, você abrir mão do seu direito para servir o próximo. Foi isso que Jesus fez. E nós não somos dignos de falar que a gente é cristão se a gente não estiver disposto a entrar na mesma trincheira de Jesus. Ele foi movido por íntimo compaixão. Ele foi movido por piedade. Ele foi movido por misericórdia. E é isso que deve reger e direcionar o nosso serviço no reino de Deus. Se você quer uma promoção, se você acha que o cumprimento da promessa de Deus é você ficar pop gospel, se você acha que ser vitorioso no reino de Deus é todo mundo te reconhecer, saber seu nome e você dar entrevista, o diabo está te enganando, porque quem desejou isso foi Lúcifer. Quem já tinha tudo e pensou que não era suficiente foi Lúcifer. Quem desejou ser como Deus e brilhar, foi Lúcifer. Jesus fez o caminho contrário, ele sendo Deus se esvaziou, assumiu a figura de homem. Acorda com o cristianismo, gente. Isso que estão pregando para vocês aí lá fora, sabe? Que promessa de Deus é sucesso conforme o mundo. Isso é mentira. Muitas vezes o mundo está te aplaudindo. Quantos têm sido aplaudidos pelo mundo estão se perdendo? Estão no adultério, estão na prostituição. E Deus está usando, e a pessoa pensa: Deus está me usando, Deus está me aprovando. Deus usa mula, Deus usa pedra, Deus usa quem Ele quer. Os planos dele serão cumpridos. Eu não quero ser usada, eu quero ser aprovada. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quem é usado naquele grande dia vai dizer: mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. E vão ouvir: fica longe de mim que eu nunca te conheci. Não pense que ser usado por Deus, para ser usado por Deus, depende da sua justiça. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, conforme os seus propósitos. Então não deseje ser usado, deseje ser aprovado. Porque tudo é coisa ser usado por Deus, ser reprovado. Teve piedade dele. O próximo passo foi: aproximou-se. Aproximar-se é chegar perto, é descer do pedestal, é olhar nos olhos. Nós não temos entre nós superiores. Nós não somos superiores uns aos outros. Cada um de vocês aqui tem tanta condição, no cliente está com o microfone na mão. Cada um de vocês aqui tem algo para ensinar para mim. Se eu sentar com vocês, uma experiência que você me contar, você vai me edificar. Grande é aquele que subiu na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aproximou-se. Por que tantas vezes o Evangelho nos dá a impressão de sabe, superioridade? Se o Evangelho te dá uma sensação de que você é superior, você também não entendeu o Evangelho. Nós não somos superiores a ninguém porque a gente conheceu Jesus. Podemos ser mais livres. Superiores não. Somos todos feitos do mesmo material. Tem gente lá fora agora lutando com a prostituição, lutando com as drogas, lutando contra o homossexualismo. Mas a gente luta com a mentira, a gente luta com a inveja, a gente luta com a disputa por poder, a gente luta com a insatisfação pelo sucesso da outra, a gente luta com a maledicência, com a língua grande, com a ira. Então cá entre nós, todos nós estamos na luta. Nós não somos superiores. Lutamos com a glutonaria, lutamos com o vício em cafeína, né? Hashtag vou parar de listar para não te constranger. Aproximou-se. Quando você começa a conviver com outra pessoa, você fala: ela está lutando nessa área. Eu não luto mais nessa área, já venci essa área, mas eu estou lutando nessa. Vamos nos ajudar. Vamos ter compaixão uns das outras. Desce do salto, crente. Desce do salto.
Porque o perfeito desceu da sua glória. Gente, ser cristão não é frequentar a igreja evangélica, ok? Ser cristão é ser imitador dos ensinamentos de Cristo. É seguir as pegadas do mestre. Jesus faria isso, então eu faço também. Jesus não faria isso, então eu tenho que deixar isso na minha vida. Isso é cristianismo. É seguir Jesus, é imitar Jesus, é colar nele, porque você sabe, você tem certeza absoluta, se eu não colar nele, eu estou ferrada. Você anda junto com quem você quer ficar parecido, então você cola em Jesus. Você cola, porque a única esperança que a gente tem é dele fazer alguma coisa dentro da gente. Porque a nossa justiça própria, ela dura só um tempo. Ela dura um mês, dura 2. Daqui a pouco vem uma oportunidade, te sobe uma ira, sua Eva levanta e todo o seu esforço foi em vão. Mas quando você está ali aos pés de Jesus, dependendo dele, andando com ele, imitando ele, contemplando ele através da palavra, ele vai te transformando de fé em fé, de glória. Aproxime-se. Aproxime-se de Deus e aproxime-se do seu semelhante. Amém, meninas? Vocês estão comigo aqui? O próximo passo: enfaixou-lhe as feridas e derramou vinho e óleo. Nós estamos no mundo para ser cura, não para ser a pereba. Tem uns crentes que parece que sabe, fica com a finca na mão. Vou lá tirar uma casca. A pessoa está se curando. Ê, fulano, só Jesus na casa, hein? Quando eu penso nisso, enfaixou-lhe as feridas e derramou vinho e óleo. Imagina você derramar vinho numa ferida. Arde, hein? É a verdade. Às vezes a verdade dói. Às vezes você olhar para uma pessoa e falar assim: minha linda, se você continuar nesse estilo de vida, não vai te levar para um bom caminho. Fulano, isso é pecado. A gente até evita a palavra, ela ficou fora de moda. Pecado. Não, que pecado? Isso não existe pecado. Pecado é uma palavra tão pesada. É pecado. Agora é interessante que vinho e óleo, porque o óleo traz refrigério, o óleo traz cura. A unção com óleo, hoje a gente unge com óleo com um significado espiritual, mas a unção com óleo na Bíblia, por que as pessoas ungiam com óleo na Bíblia? Porque o óleo era remédio. Então você passa o óleo numa ferida, ele é cicatrizante. Por isso que muitas vezes com doenças de pele derramava óleo, um bálsamo, um unguento. Será que nós somos óleo na vida das pessoas? Ou a gente fica cutucando a ferida, apontando o dedo, falando: vai pro inferno, hein? Quem é você para pôr alguém pro inferno? Quem te constituiu juiz sobre os homens? Nasce fulano. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Se o Senhor não nos constituiu juízes, sabe por quê? É porque a gente não sabe a história toda. O juiz, para ele julgar uma causa, ele tem que saber de todos os fatos. E só Deus sabe todos os fatos. A gente vê só parcialmente. A gente vê por fora. A gente conhece uma pessoa, mas você não sabe da história que tornou aquela pessoa daquele jeito. Você não sabe a jornada que ela percorreu para ter se tornado aquilo que ela se tornou. Aí a pessoa vai lá, está depressiva, está doente, com depressão crônica, luta contra a depressão. Um dia a mãe distrai, vai lá e se mata. Aí vem um crente e fala assim: que pena que foi pro inferno, né? Você virou Deus?
Não, a Bíblia diz que o suicida mata qualquer alma. E a Bíblia diz também que o que não for para edificação, que não sai da sua boca. A Bíblia também diz que com a mesma régua que você medir, você será medido. A Bíblia também diz que é para você ser bálsamo na vida das pessoas, não pedra de tropeço. Por que a gente só escolhe citar a Bíblia quando nos favorece alguma coisa? Ou quando a gente quer ferrar a vida do outro? Se vai pegar a Bíblia, pega ela inteira. Pega a parte que te cabe nesse latifúndio. Mas a gente é tão seletivo para citar a Bíblia. Abraça, chora juntos. Mas eu não sei, Helena, o que a Bíblia diz? Não sei. Deus é que vai julgar essa causa, porque Ele que viu os últimos momentos, Ele que viu o último clamor, o último pensamento. Deus vai julgar essa causa. Nós não somos aptos para isso. A nossa aptidão é impedir que o suicida se mate. A nossa aptidão é ouvir as pessoas, diminuir a dor das pessoas, ser empático, ser misericordioso, abraçar bem apertado, fazer companhia até o fim, ajudar as pessoas a saírem de depressão, tirar as pessoas do buraco. Tem gente que não cumpre a função, depois vem para a beira do caixão. Vai para o inferno. Será? Quem é que vai para o inferno? Vou falar nada. Hashtag fica a dica. Derramou vinho e óleo. Que você seja óleo, que você seja cura, que você seja resposta. Isso é que é servir, ser resposta, ser solução, ser um abraço, ser uma palavra de consolo. Derrame óleo e vinho. Interessante que o vinho também simboliza alegria. Às vezes a gente está com um dia tão ruim, aí chega alguém com óleo de alegria e muda a perspectiva, muda o ambiente. Seja um instrumento da alegria. A Bíblia diz que o Messias foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. O salmista diz. Então eu fico imaginando Jesus sempre sorrindo. Jesus na minha cabeça era sempre sorridente, sempre amoroso, sempre terno e sempre bem-humorado. Sabe por quê? Porque as crianças ficavam atrás dele. Criança não anda atrás de gente rabugenta. Tu já notou? Se a criança vê alguém muito sisudo, a criança fica com medo. Ela é cabreira, assim, né? Se ela vê uma pessoa assim, por ordem nas coisas, ela fica. Se ela vê alguém reclamando, ela. Pessoa chata, aquele tio é chato. Agora, você vê um tanto de criança correndo atrás, você pode saber, é alguém que tem uma de alegria. É aquele brincalhão que cutuca um, que belisca outro, que põe os meninos aqui no ombro. Eu imagino Jesus assim. E o salmista diz: ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Entre os 12, ele era o mais alegre. Vinho, símbolo da alegria. Que você seja óleo, que você seja vinho. Colocou sobre o seu próprio animal e levou para o nosso. Presta atenção. Quantas coisas a gente pensa que são nossas? A minha roupa, o meu sapato, o meu quarto. Ninguém entra no meu quarto sem minha ordem. Aí a gente morre, nem a roupa que a gente vai usar no caixão a gente escolhe. Não é não? Então de onde que vem toda essa sua meu? Ninguém falou o meu pecado. Mas a minha blusa, a minha saia, a minha roupa, o meu sapato, a minha posição, o meu microfone, o meu ministério. Ele deixou a sua glória. Não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha duas túnicas, nem duas sandálias. E a gente fica aí. Assistiram o Senhor dos Anéis? Quem assistiu o Senhor dos Anéis sabe. My precious. Os Smigol espiritual.
É meu, gente. Ele desceu do animal, pegou aquele homem e colocou no próprio animal. Você pediu Deus no carro, pediu Deus no carro, pediu Deus no carro. Agora você vê o povo pastando aí no dia de chuva, mas finge demência. Ainda bem que, glória a Deus, que eu tenho meu carro. Se o que você tem não serve para servir, você não serve para nada. Gente, tudo que a gente tem na vida é para ser compartilhado. Tudo. Se eu ganho um sapato novo, um tem que sair do closet. Eu não preciso de um closet maior. Alguém está precisando de um sapato. Eu não preciso de mais cabides. Eu preciso de doar mais roupas. A gente tem é para ser compartilhado. O dom que a gente tem é para ser compartilhado. A vocação que a gente tem é para ser compartilhado. O dinheiro que a gente ganha é para ser compartilhado. Se o seu dinheiro só serve a você, não reclame se ele começar a faltar. O avarento segura. A mesma mão que está fechada para dar, está fechada para receber. Fecha o pé e fica a dica. Coloque sobre o seu próprio animal. Abra a porta da sua casa. Conceda o seu tempo. Tem coisa que você... Minha linda, aquela calça 38, tem 5 anos que não te serve. Helena, mas vai servir em nome de Jesus. Olha, quando servir, Deus te dá outra, minha filha. Às vezes até hoje, por isso você não perdeu. Abençoa a menina que veste 38, não está podendo trabalhar, está só estudando. O pai está desempregado. Faz uma limpa lá no armário. Deixa de ser egoísta. Sirva. Levou para uma hospedaria, cuidou dele. A gente gosta muito de ser cuidado, né? Como a gente gosta de que alguém se lembre do nosso aniversário. Mas você lembra do aniversário das pessoas? Eu sonho em receber uma festa surpresa. Quantas você já organizou para outras pessoas? Gente, o que a gente quer colher é que a gente não planta. Quer dinheiro? Planta dinheiro. Na vida do outro, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Não enterra não, não é macumba gospel não. Quer sapato? Planta sapato. Quer roupa? Planta roupa. Quer tempo? Planta tempo. Quer abraço? Planta abraço. Quer beijo? Planta beijo. Quer palavra de afirmação? Planta palavra de afirmação. Pois é, meu marido, meu casamento tá, sabe, ele não é romântico, ele me liga, ele é grosseiro. Aí você responde como? Com grosseria também. Vai colher o quê? Nada. Divórcio. Vai colher divórcio. A doçura que você quer receber, você tem que plantar. Mesmo que você, gente, não receba na vida, através da vida, na terra onde você plantou, vai voltar para você de outra maneira. Porque, gente, a lei da semeadura é implacável, irrevogável. Você planta, você colhe. Então planta amor. A gente pensa tanto na semente na hora do gasofilácio, né? Aleluia, vou lá dar meu dízimo. Maravilha, sou fiel. Aí você vem toda alegria, deposita o cheque no gasofilácio. Aleluia, Deus tem cuidado. Mas a gente não tem o mesmo temor na hora da gente falar. Tem muita gente aí que está colhendo a conversa fiada que sai da boca. Não é o diabo, não. É a colheita da sua língua grande. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Porque muita coisa que eu colhi na minha vida foi por conversar demais. Quantas coisas, gente. Quantas coisas. Quantas sementes ruins eu tive que colher.
E a palavra de Deus lá em Provérbios diz assim, que nós comeremos o fruto das nossas palavras. Ai, Jesus, ajuda a gente. Então, como quem já teve que passar por colheitas duras, deixa eu te dar um conselho em amor. Repense as palavras. Repense as suas palavras. O poder da vida e da morte estão na sua língua. Que você seja uma profeta da vida. Deu 2 denários. Deu 2 denários, a gente pagou o preço pelo bem-estar do outro. 2 denários. Investir na vida do outro sempre vai ter um custo financeiro. Sempre vai ter. Se você vai visitar alguém, você vai gastar gasolina, você vai gastar passagem. Se você vai no hospital, você vai ter custo. Se você vai fazer um bolo para levar para uma pessoa que está convalescendo, uma cesta de frutas, sempre vai ter um custo. Ajudar a pagar um hospital, ajudar a quitar uma dívida, tirar a pessoa do apuro, internar numa clínica para recuperação de dependentes químicos. Jesus pagou o preço. Mas eu deixo te falar uma coisa que eu aprendi na minha vida: nada de graça, só a graça. Mas a graça foi de graça para nós, mas para Jesus pagou um alto preço. Custou um alto preço para Jesus. Pode ser de graça para você. Eu não sei se teve algum custo. Teve algum custo? É de graça? Ninguém pagou para estar aqui hoje? Mas alguém está pagando. Porque eu não vim de Belo Horizonte nas asas do Espírito. Eu não cobrei para estar aqui. Mas para eu estar aqui tem um custo. Tem a passagem, tem a comida, tem a hospedagem, tem a gasolina. Foram me buscar, vão me levar de volta. Tem um custo. E a gente tem que parar de ser um povo parasita, porque, gente, é uma coisa da cultura brasileira. A gente ama receber. Falou assim, é de graça, tamo junto, tem injeção na testa. Ônibus pro bairro errado. Não, agora a injeção na testa custa caro, né? Botox custa caro. Nem injeção na testa de graça mais. Mas, se a gente tiver um free, tamo junto. Mas deixa eu te falar, mesmo quando não te custa nada, alguém está pagando. E nós temos que estar dispostos a, quando chegar a nossa vez, pagarmos também. Quando chegar a nossa vez de investir na vida de alguém, pagar também. Quando é aquele congresso que tem custo e a sua amiga está desviada do evangelho, está querendo divorciar, paga para ela. A gente tem que tomar o lugar daquele que paga e não só daquele que recebe. Porque Deus deu, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele investiu. Mas a gente não quer investir, a gente só quer receber. Se tem um pastor aqui que quer orar, receba nota. É um sentimento parasitário. O amor é o que o amor faz. E nós vamos ter que investir em algum momento. A gente recebe, para a gente se fortalecer e ter condição de dar, e de dar, e de dar. Amém, gente? Amém. E finalmente, ele pede para cuidar e prometeu voltar. Ele fala assim, cuida dele. E quando eu voltar, eu acerto com você qualquer diferença. E quando eu li isso, gente, no texto, ele prometeu voltar, que ele prometeu voltar. Quando eu notei isso aqui no tablet, uau! Esse samaritano fez exatamente o que Jesus fez. Ele teve piedade, ele aproximou-se. Jesus podia ter aparecido no planeta Terra, mas ele encarnou no ventre de uma mulher e se tornou um de nós. Ele se aproximou o suficiente. Ele se vestiu da nossa carne. Ele enfaixou-lhes as feridas, derramou vinho
e olho. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O vinho simboliza o sangue de Jesus. Não é isso que a gente celebra na ceia? Ele colocou sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria. Jesus levou todas as nossas culpas sobre si mesmo, sobre os seus ombros. E é por isso que nós somos cuidados. Pagou um alto preço e prometeu voltar. O maior de todos os servos nos deixou o exemplo. E nós dizemos que somos cristãs. Então somos imitadoras de Cristo, seguidoras dos seus ensinos. Nós nunca precisamos tanto de cristianizar cristãos. As pessoas estão dentro das igrejas com um discurso e com outra ação. A ação não coincide com o discurso. E o Senhor quer nos alinhar. Para a gente servir, a gente tem que colar no maior de todos os servos. E Ele vai forjar em nós o serviço, movido por compaixão e amor, e não por projeção e status. Feche os seus olhos.